Hoje a gente vai falar de um tema só, né? Pois é, né? Hoje estamos no inteligência artificial. Estamos aqui em cima. Hoje é só inteligência artificial, acompanhe. Mas é tanta coisa para falar que nem num só programa cabe. Mas a gente trouxe muita coisa legal, tá? Boa. Tá bacana. Boa. Para tudo Brasil. Se liga aqui com a gente porque o contexto está no ar. E comentando sobre o que rola em terras brasileiras e na Gringolândia. Com vocês ninguém menos que essas mulheres conectadíssimas. Sil Curiati e Fabiana Saba. E aí, pessoal? Oi, gente, tudo bom? Eu tô empolgada para esse programa, empolgadíssima. Você tá? Eu tô. Eu também tô. Eu adoro o tema, mas é um tema infinito. Sim, não dá para trazer tudo num programa, não dá para... Gente, é impossível discutir tudo sobre inteligência artificial sem ser uma inteligência artificial. Não tem quantum computing aqui, assim. O nosso quantum já era. Amiga, é só fazer um upgrade. Você sabe que existem ideias dentro da inteligência artificial de você fazer um upgrade em você mesmo. Inclusive, tem um programa de TV, é um programa, um filme, agora eu não lembro, que chama Upgrade. Que você pega o ser humano e você dá uma melhoradinha com o AI. Vamos fazer um tune-up. A gente tá precisando, né? A Mia vai adorar, né? Eu acho que tá bem na praia dela ali. Olha lá, falando nela. É você, cara Mia! Oi, Sil. Oi, Fabi. Olá, pessoal. Eu até me empolguei a participar mais no episódio de hoje porque o tema é bem a minha praia. Vou dar pitacos de vez em quando, tá? Opa, Mia, claro, bem-vinda. Vontade. O que você acha da gente começar com evoluções da inteligência artificial, Mia? Tem alguma coisa? Boa, conta aí pra gente, onde a gente já chegou com o IA? Legal. Trouxe alguns exemplos de onde a inteligência artificial já chega hoje. Pensei em começar falando da teoria da internet morta. Não, o nome dá medo, né? Internet morta, não, a ou- pessoa já pensa, não, né? Ou não, ou você tudo falar que bom, volta como você era Mas não é antes. nada disso, Brincadeira. essa não é a teoria. A teoria é uma outra coisa. Dentro da internet, o que a gente vê no social media, o que a gente vê com... É tudo bot, sabe? Como a gente chama de bot, né? Tipo, quem tem Twitter vê... sempre tem a mesma resposta. O pessoal vem e responde isso, responde aquilo. Na verdade, é tudo bot. Ninguém é ser humano. É a própria internet, a própria AI que responde as coisas. Mas não é bem assim, né? É meio que isso. O que fala-se nessa teoria da internet morta é que grande parte do conteúdo que a gente consome hoje, não só em redes sociais, mas conteúdos em geral, assim, coisas que você lê, pesquisas que você faz e você encontra, óbvio, não artigos publicados numa publicação que seja offline também, ou que seja formal, como um jornal e tal, mas coisas que você encontra de conversas ali e de opiniões, elas são geradas por uma combinação de inteligência artificial que avalia tudo que está acontecendo, o que as pessoas estão falando, o algoritmo que seleciona o que vai ser mais clicável, o que não vai ser, porque isso ajuda as marcas, então é o que se entrega para as marcas falando, olha, isso tem bastante clique, isso muita gente vai consumir, e aí os bots, que é como a Fabi falou, que são quem vai lá e coloca e dispara esse conteúdo e interage, de novo se retroalimentando com a inteligência artificial e o algoritmo. Dizem que até 2026, 90% do conteúdo gerado na internet não vai mais ser humano. Então, a internet que nasceu para estabelecer melhores conexões humanas, construir pontes com o mundo inteiro, ela acabou perdendo esse propósito, né? Eu acho que tem muito a ver com o consumo de marcas, muito a ver com gente investindo dinheiro para aparecer mais na internet, então isso acaba criando um sistema à parte que aí o sistema domina, né? Eu acho que tem muito a ver mesmo com marketing. Eu acho que é onde começa tudo. E tudo tem a ver com dinheiro. Tudo tem a ver com dinheiro, é Tem a ver com capitalismo dinheiro. puro. É o capitalismo puro. E aí tem até, não sei se você já assistiu Upload. Assisti. Tinha um seriado. E dentro dele, Nossa, faz tempo esse. ele mora, tipo, eles colocam a sua consciência num computador para depois que você morre, as pessoas moram, tipo, dentro da internet. E uma das coisas é que, uma vez que você está nesse hotel, esse lugar dentro da internet, os bots ficam constantemente usando seu algoritmo para te colocar propaganda das coisas. Constante. Exatamente. E é meio que isso que está acontecendo dentro da internet. A gente está ali, eles ficam vendo o que você gosta, o que você não gosta, e ficam te jogando. O problema
é que eles não ficam te jogando só aquilo que você gosta para você comprar, mas também pode te manipular. Muito por conta daquilo que a gente já falou aqui lá atrás, que é a câmera de eco, que o que você vê e curte e engaja com é o que vai continuar aparecendo para você. Então, você começa a criar polarizações. Isso que você está falando da manipulação, a manipulação já é um truquezinho ali de propaganda no geral, Sim. né? A propaganda cria necessidades que você nem sabia que tinha. No fundo é isso. E hoje, com essa rapidez e com o entendimento personalizado daquilo que você consome, daquilo que você gosta, ou prevendo aquilo que você gostaria, fica muito mais Sim. sneaky. E aí a gente pensa, tudo bem, mas é só propaganda, é só marketing. Mas como eu gosto de fim do mundo, não gosto de fim do mundo, mas como eu gosto de filmes, essas coisas de fim do mundo, tudo pode piorar. E aí acontece que a inteligência artificial pode sim usar todo esse poder que eles têm de convencimento, de colocar as ideias ali, tudo, para manipular o ser humano completamente naquilo que ele quer. E cada vez mais a gente não vai saber que a gente está falando com bots. Ela levou pro fim do programa já, ela já tá pulando um monte de Não. assunto, a Fabi ela quer que o mundo acabe. eu quero Fim que do programa, o fim do programa já. Calma. Então calma, então vamos dar uma pausa aí, e a gente vai falar disso, eu acho que é importante falar disso porque, sim, são teorias em cima dessa teoria que acabam apontando para uma coisa mais fatalista mesmo. Novos e mais poderosos assistentes IA. É aquilo, né? Os assistentes de inteligência artificial, eles são aqueles secretários que meio que fazem tudo para você. Então, a gente tem assistentes desde que resolvem, faz uma planilha para você, ou responde um e-mail automaticamente para você, ou até, se vocês forem consumidores do ChatGPT, vocês sabem que vocês podem criar seus próprios assistentes. Então, vocês customizam aquilo que vocês querem. Então, por exemplo, a gente está fazendo um curso de respiração, onde o assistente de IA ali foi customizado para responder questões de forma bem correta e com embasamento técnico, embasamento científico e teórico, só sobre respiração, só sobre meditação. Então você cria, assim, praticamente a sua secretária de luxo e ela te serve do jeito que você quiser. Sim, e nessa fase que a gente está com esse tipo de inteligência, o que é mais importante é a gente saber o que pedir. Muito bom. É o seu prompt que eles chamam. Uhum. Então, você saber exatamente como pedir ajuda para o computador, porque o computador ele vai responder de uma forma muito ligada ao específico da linguagem que você colocar. Exatamente. Então, assim, se você pedir, por exemplo, leia 20 páginas e me entregue um resumo, mais ações para eu fazer sobre esse livro. Tá explicado. Agora, se você falar, leia aí o livro e me dá um resumão. Entende? Então, a diferença é como a gente vai usar o assistente AI. Isso. E a gente tem, eu gosto. Não, as empresas já estão, várias empresas estão surgindo, estão lucrando com isso, virou um modelo de negócio que eles te vendem assistentes de IA, onde pessoas, engenheiros e gerentes de projeto que vão conversar com você vão entender exatamente a sua necessidade para criar os prompts, que são essas questões ou esses inputs na máquina que vão ajudar a responder do jeito que você quer. Então, você vai meio que, à medida que você vai usando ainda, você vai customizando esses IAs. E isso hoje é um negócio. Então, eu acho que assim, essa é uma das funcionalidades da inteligência artificial que eu acho que todo mundo deveria experimentar de alguma maneira, porque, por exemplo, no meu caso, como profissional liberal, me ajuda muito a gerenciar prioridades. Então, assim, e-mails que são prioritários, que não são, então aparecem na frente, ele te sugere, às vezes ele te sugere respostas mais rápidas, então fala, esse e-mail você pode responder desse jeito, ou ele entende que você já respondeu um e-mail semelhante de tal jeito, ele sugere a mesma resposta, customizando. Isso, olha, gente, economia de tempo para quem é liberal. É facilitar, é usar a inteligência artificial para aquilo que realmente ela foi feita, que é deixar a nossa vida mais fácil. Isso. E muita gente fala, mas vou perder o emprego por causa da inteligência artificial. A gente pode usar a inteligência artificial para ajudar a gente a ser mais, como é que fala? Eficiente. Já que eu gosto de falar filme, Jarvis, do Homem de Ferro, é o melhor assistente que existe de AI. Eu não assisti Homem de Ferro até hoje.
Um bom exemplo é o uso do Gemini, do Google, que está sendo disponibilizado para todos nos Estados Unidos esta semana. As buscas tradicionais poderão usar esta funcionalidade, além de outras como a criação de tabelas financeiras e estatísticas de esportes. Boa, Mia. Essa funcionalidade do Google foi anunciada essa semana no Google I/O, que é o evento de inovação do Google. É o evento mais esperado no ano, é um evento para desenvolvedores, para programadores e para C-levels de empresa. Além disso, eles estão lançando o Search Live. Então, o que é isso? Você pega o seu celular e aí você clica nesse botãozinho de live que vai estar ou no seu Google Lens ou no seu sistema de busca ali que está associado com a IA, com o Gemini. E enquanto você aponta a sua câmera para uma imagem, vamos dizer que eu queira saber algo sobre essa planta. Então, eu estou apontando a câmera para essa planta. Hoje em dia, o que eu faço é clicar no ícone da lente do Google e ele me diz que planta é. E aí eu posso fazer perguntas em cima. Mas no Search Live você vai conseguir ter uma conversa meio que em tempo real sobre aquela imagem que você está apontando. Então vamos dizer, você está apontando para um lugar onde você está indo. É esse o caminho certo? Você pergunta. E aí ele vai estar conectado com o mapa, etc. Ele vai dizer, não, vira ali que vai ser melhor e tal. Você está a pé, né? Não vai fazer isso dirigindo. Não preciso ficar repetindo. Estou falando dessa planta, Tô pensando só aqui no Joaquin Phoenix, com a Her. Ali no bolsinho. Vocês assistiram Her? Como é que chama? Será que chama Ela? Ela, eu acho que chama Ela. É tão bom esse filme. Que ele se apaixona pela inteligência artificial do telefone exatamente porque eles interagem. Então, ela vê as coisas, ela experimenta as coisas, eles vão crescendo juntos, ela vai aprendendo juntos. Aí, claro, como toda inteligência artificial, ela acaba superando e passando a inteligência humana, né? É uma boa lembrança esse filme, é um bom filme. Foi um dos primeiros lá atrás que colocou a inteligência artificial, essa assistente, né? Porque ela era também uma assistente, colocou essa voz como uma coisa que poderia extrapolar os limites da obediência ali, ter vontade própria, né? Mas, na verdade, tudo que eu li sobre isso aponta pro... continua sendo... não o AI vai ficar ruim. A inteligência artificial virou mal. Mas, mais uma vez, com o input que a gente coloca, vamos dizer, por exemplo, de salvar o mundo, você quer salvar o mundo? O que significa isso para o AI? E aí pode o AI, como I Am Mother, quem assistir I Am Mother sabe do que eu estou falando, acabar com a humanidade para salvar o mundo. Olha só. Gente, tá vendo? Ela sempre aponta pro... Calma, fala com calma. Ela sempre aponta pro final. A gente ainda tá na primeira parte do programa com a Mia falando das coisinhas boas, né? Uma coisinha boa. Tem uma outra coisa que o Google I/O anunciou que eu achei muito legal. Que quando você está fazendo reunião pelo Google Meet, né, a plataforma de reunião do Google, eles anunciaram que já vai estar disponível aqui nos Estados Unidos numa tradução quase que simultânea, automática da voz da pessoa que está falando com você. Então, se a pessoa está falando em chinês, você vai ouvir na língua que você escolhe, português, inglês, etc. Isso é maravilhoso. Super legal, né? Muito legal, muito legal. Achei muito legal mesmo, uma boa inovação. Quebrando barreiras. O Codex lançado pela OpenAI. Esse Codex do OpenAI é uma coisa muito legal, Fabi, porque é justamente você colocar inputs na sua língua, no seu idioma, vamos dizer, em inglês, eu não acho que está disponível para todo mundo ainda. Você coloca inputs em inglês no sistema e você programa, você cria um programa, você cria um software, ou seja, você codifica sem usar a linguagem de código. Sem usar a linguagem de programador. Então, é super interessante, porque o que acontece com isso? Você democratiza o acesso à programação de códigos. Ao mesmo tempo, você torna mais eficiente, então as pessoas não precisam saber tanto, então não precisa de tanta especialização técnica para codificar, para criar um código. Deixa tudo mais rápido, mais eficiente, mas ao mesmo tempo acontece aquilo que todo mundo teme, né? Que os programadores também perdem emprego. Será? Eu não sei, eu acho que esse negócio, uma vez eu li falando que quando lançaram a calculadora, todo mundo falou, pronto, acabou a matemática, ninguém mais vai aprender matemática. Não, a matemática ficou mais difícil porque a gente pode ter o uso da calculadora e a gente aprende uma matemática mais complicada e ela cresce. Então, eu acho que tudo pode, se feito da maneira certa, tudo pode acrescentar no ser humano, acrescentar no nosso trabalho, acrescentar. Então, tá vendo? Não é só da Fabi assim, gosto da Fabi otimista.
Não, eu acho que é uma coisa legítima que ajuda as pessoas. Eu acho que vai ajudar muita gente. A gente achar que só aquele um cara que é super genial, que vai sentar lá e criar o Facebook na garagem. Não, agora outras pessoas que têm ideias, mas talvez não saibam codificar, vão poder criar também. E eu acho que isso que é legal. Eu também gosto dessa ideia. Você sabe que eu, na Harvard agora, no meu curso, eu tive que fazer aula de estatística e eu tive que aprender a trabalhar em R, que é uma programação estatística. Então, eu tive que aprender a ler e escrever código para várias coisas. Eu fiquei encantada, eu fiquei fascinada. Era assim, eu só tirei 10 na aula porque eu amava. Eu fiquei estudando. É uma sensação de estar aprendendo um idioma novo, né? Então você fica assim, que gostoso. E quando você vê que a coisa dá certo, você programa o negócio dá certo, ele lê a pesquisa do jeito que você quer, ele te dá os resultados do jeito que você quer. Ao mesmo tempo, é interessante porque eu fiz essa aula durante um semestre, e quando acabou, hoje se eu sentar lá na frente, eu não lembro. Eu sou assim também. Então, mas eu acho que muita gente que não usa as coisas não lembra. Então, o que facilita a vida da gente em poder escrever na sua própria língua e pedir para criar, né? Dizem que programador, que esses coders, né, são um dos primeiros trabalhos que será eliminado. Mas até aí, sei lá, tipo, o atendente de call center vai ser, e tem muitos outros que vão ser se você não tomar cuidado, como você falou, de usar para ampliar o escopo do seu trabalho, talvez. Já que a gente está falando sobre trabalho, eu vi um documentário uma vez e achei muito interessante sobre isso, sobre esse medo que a gente tem de perder emprego, de perder trabalho para inteligência artificial. E falava assim que, na verdade, essa vida que a gente tem de só trabalhar, de ser julgado pelo trabalho, de ser julgado pela produtividade, é uma coisa nova relativamente no ser humano. O ser humano ele não é feito só para ser produtivo. Então, que talvez essa inteligência artificial venha para dar um espaço para a gente ter outras coisas, que a gente possa ter tempo para trabalhar em serviço ao próximo. Achei bonito em isso. Criação, em coisas que só o ser humano pode fazer. Então, que talvez mude um pouco a perspectiva, assim, do que é ter sucesso, do que é você ser produtivo. Então, coração quentinho para isso. Eu gostei dessa ideia, gostei também. Boa. Japão desenvolve dispositivo para gravar e assistir aos sonhos como filmes. Posso falar uma coisa? Pode. Se eles gravassem eu tenho sonho vívido. Se eles gravassem meus sonhos e colocassem na TV. Oscar. And the Oscar goes to... Eu acho que, cara, mas assim... Ou é Oscar de filme de fim do mundo, tá? Ou é de Palma terror. de Ouro em Cannes, porque é muito também doido, do tipo independente. É meio doido, cara. Você deixaria filmar seu sonho? Então, o jeito que eles fazem não é exatamente assim. Mas a pergunta é válida ainda. Se eu deixaria filmar meu sonho. Eu acho que eu deixaria filmar meu sonho. Eu não sei se eu deixaria muita gente assistir o filme. Mas aí vem aquela questão de que a partir do momento que a informação está para lá, já está online, ela é solta, né? Aí assistir, aí disponibilizar, aí entra numa outra coisa que é complicada. Mas o jeito que eles estão... É muito interessante, é um processo ainda em desenvolvimento, né? Sim. Esse dos japoneses, mas já fizeram bons testes. Eles juntaram a tecnologia de inteligência artificial com a tecnologia da ressonância magnética funcional, que é uma ressonância magnética mais aprofundada, onde, enquanto a pessoa está dormindo, eles colocam os eletrodos ali para ler o movimento cerebral da pessoa, e através dessa leitura dos movimentos, a inteligência artificial identifica, baseado no perfil psicológico da pessoa e num banco de dados enormes, de dados já imputados na inteligência artificial, eles avaliam o que aqueles movimentos cerebrais, o que aquelas ondas significam, e fazem criam uma representação imagética do que a pessoa deveria ter sonhado. E aí eles acordam a pessoa logo depois do REM, logo depois desse movimento dos sonhos. Os acertos nas imagens que foram descritas pela IA foram de 60% e alguns tipos de sonhos chegaram a 70%. Para um trabalho que está em desenvolvimento ainda, já é super bom, né? Não, é super bom. E eles veem, por exemplo, que nem você falou, né? São imagens específicas de objetos ou de coisas. Então, ainda não é um filme que se faz, mas eventualmente. Eles já conseguem, o que vira daí, coisas de ética, etc., de certa forma, editar o que você está sonhando. Aí eu pensei em Inception.
Quem assistiu Inception e Amo esse entendeu filme. Inception, parabéns, porque é um rolo aquilo ali. É um rolo, né? Eu amei aquele filme. Mas te já. pensa nisso, tipo, quando vai chegar. A gente falou de marketing, tudo vira dinheiro. Quando vai entrar isso também, de editar nossos sonhos, de entrar marketing nos nossos sonhos? Quem tem interesse em mexer nisso? Eu acho que é uma tecnologia muito boa, muito interessante, que já foi comprovada que funciona, não exatamente essa tecnologia, mas a tecnologia de mexer em imagens, etc., que funciona como reabilitação. Isso ajuda a entender distúrbios psicológicos. Sim. Então, quando você faz essa avaliação, tanto da personalidade da pessoa quanto dos sonhos dela e do que acontece quando ela está dormindo, que é quando o seu cérebro está fazendo conexões, etc., você consegue avaliar que tipo de doença pode se desenvolver, o que pode estar acontecendo na pessoa. Dizem que determinados movimentos, por exemplo, já conseguem antecipar que a pessoa vai ter Parkinson. Então, são determinados movimentos involuntários, musculares, que estão relacionados com sonhos também e tudo mais. Mas esse ponto que você está falando é extremamente importante, porque começa a... Uma coisa é a leitura e a captação para um uso de volta para a saúde, né? Ele retorna para a pessoa de uma maneira que é benéfica para ela. Outra é a manipulação. O que vai se fazer com isso? Se isso vira uma indústria, né? Você sonha com cheiro? Eu sonho com cheiro às Eu vezes. acho que sim, mas eu não tenho certeza. Eu acordo, às vezes, com cheiro e eu falo onde tá cheirando na casa, e aí, quando eu tô acordada, eu não sinto o cheiro mais. Mas quando eu tô dormindo, o cheiro é super Olha que forte. interessante. Não, isso não. Podem me vender perfume nos sonhos, que eu vou Meu Deus sentir. do Mais do que se eu passar no céu. no shopping e a pessoa vier com aquele papelzinho que eu não pego nunca, porque eu falo, vou ficar cheirando esses negócios. No meu sonho funciona, gente. Tá vendo? Mas você pode usar a mente da pessoa aqui, nesse caso, com esse estudo, eles ajudam muito pessoas com estresse pós-traumático, eles já mexeram muito com o negócio de veteranos de guerra, Olha, por exemplo. É um tratamento que tenta e já deu resultado em pessoas com, né, traumas de guerras, etc. Mas é quando pula, né? Quando a coisa ficar pronta e pula para o lado de vendas e para o lado mainstream, que é o problema, né? Herbai, o robô persuasivo. gente, isso é muito legal. O que aconteceu no ano passado não é velho, mas é legal que a Mia trouxe isso, né? Imagina assim, um robozinho, naniquinho, pequenininho, né? Pequenininho, bonitinho ele, né? Herbai. O Herbai, ele é da Herbai Intelligent Technology, que fica na China. Eles desenvolveram vários robôs com várias tarefas específicas, assim, de ajudar a casa, de funcionalidades em indústrias, etc. E esse robozinho foi pego indo conversar com seus amigos, eram 12 robôs grandões, num pátio, e chegou para eles e falou assim, escuta, vocês estão fazendo hora extra? Né? O robô perguntou, vocês estão fazendo hora extra? Vocês não vão para casa, não? E aí, um deles respondeu para ele assim, eu não tenho casa. Aí ele falou, como não tem casa? Vocês têm que parar de trabalhar, vem comigo. E aí, todos esses robozinhos seguiram ele e saíram. Ou seja, dizem que é o robô persuasivo porque ele convenceu ali robôs a meio que entrarem em greve, irem embora para casa, para de trabalhar hora extra. Na verdade, isso foi feito com forma de pesquisa. O robô que é o pequenininho bonitinho, ele foi programado. Esses robôs, eles eram programados para entender casa, entre aspas, como o hall onde eles deveriam ser guardados. E o robô pequenininho era treinado para guardar esses robôs. Então, não é que ele tinha um treino de persuasão, ele tinha um treino para levar os robôs. Entendi. Tipo, agora é hora deles serem guardados. Então, o que aconteceu, que eles acharam interessante, foi a maneira como ele fez. A maneira como ele fez não foi programada. Fazer essa pergunta, isso foi a ideia do robô. O robô foi programado para você tem que, ao final do expediente, quando passar determinado tempo, guardar esses robôs. Os robôs sabiam que casa era onde ele levasse. Então, a programação é essa, são dados duros, né? São dados que são fatos ali. Agora, como fazer isso? Porque ele podia ter chegado e falado, pra casa, Pluto! Que nem diz o Mickey. O Mickey fez assim, pra casa, Pluto! E não foi isso que ele fez. Ele veio falar, e aí, vocês estão trabalhando hora extra? Mas, mais uma vez, mostra que é como a gente dá um input e aí é como ele vai usar aquilo, porque a inteligência artificial já pode e ela pode usar de mentiras ou manipulação, o que for, desde que seja para conseguir o que atingir o objetivo. Então, por isso que até eu falei, por exemplo, de
Olha, gente, vocês já assistiram Ex Machina? Sim. A Ava, para conseguir, o objetivo dela é sair dali. Para conseguir Bem isto, lembrado. ela pode mentir, manipular, usar as pessoas, etc. Pode. Os fins justificam os meios No para eles. Matrix mesmo, eles falam, o pessoal do Matrix, essas máquinas, elas não eram ruins. Elas tinham que salvar o mundo, os humanos estavam destruindo o mundo, então, de certa forma, a maneira, você entende? Exatamente. Então, qual o caminho que eles vão tomar para conseguir no objetivo? A gente tem que tomar cuidado com que objetivo a gente está pedindo. Olha lá. O Herbai é um robozinho muito inteligente, porque isso é um bom comunicador que faz. Eu não vou chegar e vou falar assim, gente, vem pra casa, porque daí o que que fica? Fica aí o Nanico vindo aí me dar ordem. Eu venho e falo assim, não tá na hora, não? Vocês não acham que vocês estão trabalhando demais? E aí eu fico simpático, né? Ele virou Sim. simpático. É, gente. Comunicação. É daí que começa. É daí que... A louca. A louca. É daí que começa. Aliás, tem um seriado, aquela que adora falar. Gente, por que eu falo tanto de seriado e filmes ligado ao AI? Além de ser legal, obrigada, mas além de ser legal, muitas coisas que hoje são usadas na tecnologia vieram de filmes e vieram de seriados. Por exemplo, o celular, o cara que criou o celular já falou que ele viu primeiro no Star Trek. Aí ele criou depois, uns anos depois. Então, assim... Não sabia disso. Muitas coisas vêm de ideia que é das pessoas que assistem, eles falam até assim, por exemplo, né, porque são os nerds cientistas, não sei o quê, que adoram esse tipo de coisa, aí eles assistem e pensam, como que eu posso criar isso? Aí eles criam. Mas além disso, hoje em dia, para muitos shows, muitos filmes, muitos programas, eles pegam cientistas e pesquisadores, inclusive no Alien, se eu não me engano, ou no Predador, eles usam uma pessoa que criava toda a tecnologia de carros, para que façam coisas que possam realmente ser feitas no futuro. Ah lá, que Então tem interessante. toda uma... Para ser verossímil, né? Para as Exato. pessoas entenderem aquilo como algo que seja possível. E foi bom você falar isso. Foi bom você falar isso, porque, de fato, se a gente observar, e eu nunca fui, assim, eu assisto seriados e tal, mas eu não assisto tanto quanto a Fabi. Mas eu li muito ficção científica, eu gosto muito. Eu li muito Arthur C. Clarke, eu li muito Isaac Asimov, Ray Bradbury. Se você for olhar os livros que eles escreviam nos anos 70, leia esses livros e vocês vão ver que esses caras estavam prevendo o que acontece hoje. Prevendo, assim, com precisão nos detalhes. Eles já... Porque eram estudiosos, interessados em ciência. Interessados em duas coisas, né? Em ciência, tecnologia, inovação e interessados na história. Então, é aquela coisa, faço uma análise histórica do que está acontecendo para ter uma previsão do que pode vir a acontecer, mas estou, assim, com um pezinho aqui na ciência e observando o que, de fato, é factível. E você o vê, que a gente e vê um acontecendo influencia o hoje. outro, né? Só que a gente tá falando de tudo isso para não criar um pânico, existem regras, são 3 regras, 3 leis de robótica. Eu quero só brincar, porque a Fabi não quer criar o pânico, mas ela tá paniquete aqui. Ai, que delícia! E que são de Isaac Asimov. É Isaac Asimov, que é o que eu leio, Isaac adoro. Asimov. Então, a segurança em primeiro, o robô nunca pode ferir um humano nem permitir que ele se machuque. Obediência, ele deve cumprir ordens humanas, exceto se isso violar a primeira lei. Autopreservação, pode se proteger desde que não descumpra as leis 1 ou 2. E aí também ele criou uma lei 0 depois, que é proteger a humanidade como um todo. Não sei se todos os robôs e todo mundo que está criando IA hoje leva isso em consideração. Isso seria muito legal. Criação de filmes a partir de texto. O Google acabou de lançar, ele também falou sobre isso no I.O., acabou de lançar um aplicativo que é o Flow, que usa de várias tecnologias para, a partir de texto, criar vídeos de até 8 segundos e... Ele criou também uma tecnologia que une esses trechinhos de 8 segundos para formar um filme maior. Eles estão atrás, porque já existem tecnologias desse tipo, inclusive uma das melhores, eu acho que é considerada hoje a melhor do mundo, é a da Luma AI, que é a Dream Machine deles, que criaram, assim... Todo dia os caras melhoram, todo dia os caras melhoram. É uma tecnologia que já está bem avançada em comparação com, tipo, ontem, mas eu acho que para o futuro próximo,
assim, vai mudar o jogo para propaganda, para a indústria da propaganda, para a indústria dos filmes, dos curtas. Acho que vai mudar o jogo para muita gente. Você acha que, por exemplo, a pessoa que cria, né, a história, um autor, pode chegar e dar um prompt pequeno? Vamos falar de novela. Eu chegar eventualmente e falar assim, eu queria uma novela de uma mulher que ela é má, mas depois ela vai aprender a lição dela, isso tudo com uma outra que vai aprender, e vai virar uma novela e ele consegue criar eventualmente Eventualmente, acho uma que novela sim. inteira com personagens diferentes e uma Eu coisa maior? acho que eventualmente sim. Hoje em dia o que é possível é só aquele trechinho. É. Então você tem que explicar, né? O que que é uma pessoa má? Você descreve a pessoa má. Então você consegue fazer uma cena da Maria de Fátima roubando a mãe, Sim. a Raquel, mas você não consegue fazer toda uma história e criar um arco ainda. Mas eu vou te falar, eu criei, o curso que eu dei aqui, que a gente anunciou lá atrás, meu curso de Síndrome da Impostora, eu criei um vídeo inteiro na Luma. Então eu criei os prompts e ele gerou as imagens e assim, virou um Você filminho. ficou satisfeita com as imagens? Tinha a ver com aquilo que você estava imaginando? Tinha tudo a ver, porque aí você vai corrigindo, né? Então aparece, como que você cria? Então quando você entra no Dream Machine, você cria primeiro uma foto. Então, essa é a foto que eu quero. Agora eu quero começar a animar essa foto. Então eu quero que esse personagem vá para lá, esse para cá e tal. Só que o que eu percebi? Quanto mais talento e afinco eu ponho no prompt ou na maneira como eu estou descrevendo, melhor fica a cena. Então, Uma coisa que eu acho interessante nisso é que a gente viu uma época atrás, viralizou, eles falando e fazendo o. Ai, meu Deus, Will Smith comendo macarrão. E era horrível aquela cena, era uma coisa. E o hoje. braço tava para trás, uma coisa assim, ele não né? entendia como que era o comer ou como que era. E agora eles já entendem, porque Uhum. eles refizeram essa cena. E é o Will Smith comendo macarrão de uma forma certa. E isso tudo porque a inteligência artificial, antigamente, né, o que ela fazia? Ela aprendia com aquilo que era colocado específico, jogar xadrez. Isso. Aí ela aprendia a jogar xadrez. Hoje ela aprende com tudo e com todos. Eu já acho que o ChatGPT, por exemplo, minha filha fala que eu falo tudo errado o nome. Eu já falo que ele, na verdade, ele não é um serviço pra gente. As empresas estão usando a gente para que eles pegam mais conhecimento sobre o ser humano para total. se aperfeiçoar. Isso. Quando eles vão aperfeiçoando e percebem como que é que a gente come, como que é que a gente faz isso, eles vão conseguir criar muito mais realista as imagens, as histórias. Então, eu acho isso muito interessante. 100%. A gente, com o nosso uso, então por isso que a gente fala sobre o uso consciente, com o nosso uso, a gente está alimentando a máquina. A gente está alimentando a máquina que será usada por indústrias, por empresas. Então é um excelente ponto esse. Mia, isso faz eu lembrar dos deepfakes, já que a gente está falando disso, né? Pois é. Como estão esses deepfakes, hein, Mia? São imagens realistas de pessoas em vídeo. Elas podem aparecer fazendo e falando coisas que não fizeram ou falaram de verdade, causando disrupção em eleições, criando situações embaraçosas e até criminosas como de assédio e abuso. Além disso, essa tecnologia pode ser utilizada para explorar a inocência de pessoas através da criação de esquemas de roubo. É para ter medo, sim, principalmente porque não é fácil diferenciar o que é falso do que é verdadeiro na internet. Sabe que eu li um negócio, Fabi, teve um artigo, acho que foi na New Yorker, recentemente, de uma mulher falando que, tipo, meu cérebro está quebrado. E a ideia do artigo era meio dizer, os nossos cérebros estão confusos com tantos inputs da internet, tantas coisas digitais, então tá ficando cada vez mais complicado a gente discernir o que é realidade do que é virtual e digital e criado, e o que a gente tem que acreditar do que a gente não tem que acreditar. Eu, assim, até um tempo atrás, eu observava vídeos e tal, eu achava que eu tinha um crivo bem bom para discernir se aquilo era real ou não era. Hoje em dia, eu consumo muito vídeo de bichinho no Instagram, assim, cachorrinho, não sei o quê. E outro dia eu vi um que eu falei, meu, isso não é real. Eu não sei, ele espalhou para muita gente e depois falaram, não é real, ele é criado. Um vídeo com 12, olha, um vídeo com dezenas de ursos sentados na porta, acho que do Yosemite Park, algum desses parques nacionais aqui, não deixando os carros passarem, eles estavam na rua. É falso o vídeo, e como tantos outros que a gente vê, o cachorro trazendo 4 ursos para casa, é falso. Então, tá ficando difícil mesmo. É difícil e super perigoso. Porque a gente tinha aquela coisa, ó, pra ter uma ideia assim da onde
Antigamente você recebia um telefonema em casa falando, eu sei que eu estrei sua filha, Era. etc, me manda o dinheiro. Hoje, se você falar, então deixa eu falar com ela, você vai ouvir a voz dela, você pode ver ela em vídeo, e tudo isso é deepfake e é falso. Exatamente. Então, olha o perigo. Você pode ver um presidente de um estado, sei lá, de um país inimigo, falando uma coisa extremamente violenta que foi feito por um outro país e é um deepfake. Na véspera de uma eleição importante, podem criar uma história de que o outro candidato morreu. Por E exemplo. você vai ver uma cena E disso. você vai ver uma cena. Então, assim, várias celebridades já foram alvos de deepfake, várias Sim. pessoas, a Taylor Swift, Scarlett Johansson, Tom Cruise, o Marcos Mion no Brasil, enfim, existem. Se essas pessoas são vítimas, gente, nós também somos. A gente antigamente pensava assim. Aqui foi, já. E a gente achava assim, não, porque é uma coisa das velhinhas que ficam em casa, que caem em golpe. Não. Não mais. Você porque e é eu, muito ó. perfeito. Aqui nos Estados Unidos, o presidente assinou essa semana uma lei que criminaliza deepfakes. Então, se alguém for vítima de deepfakes, essa pessoa pode entrar com uma ação contra. A plataforma que divulgou tem 48 horas para tirar do ar e pode envolver multas. Isso já é um primeiro passo, mas é uma tecnologia que está na mão de todo mundo. Eu acho que hoje em dia a única coisa que a gente pode fazer mesmo é prestar muita atenção. Ter certeza que a fonte é confiável. Isso aí. A fonte do que você está lendo tem que ser confiável. É o mais importante hoje em dia. Agora, Mia, eu que já sou toda preocupada com Big Brother e 1984, será que a gente tem que se preocupar com essa vigilância 24 horas? Com IAs, devemos considerar que há vigilância 24 horas, 7 dias por semana. As IAs estão evoluindo em monitoramento, análise e até previsão de comportamentos. Então, as IAs, elas estão fazendo, é uma coisa super interessante que pode ser usada para lei, né? Para o lado bom ali da coisa, que são reconhecimentos faciais em situações mais complicadas e desafiadoras. Por exemplo, a pessoa usando uma máscara, a pessoa de cabeça baixada. Então, já existem reconhecimentos faciais bastante desenvolvidos pela inteligência artificial que ajudam você a ver isso e, inclusive, a prever movimentos da pessoa, prever cenas de crime, prever regiões de crime. Acontece que com isso vem um ponto que você estava falando que é importante, né? A gente entender, tá bom, isso tudo está sendo alimentado pelos seres humanos. Se os seres humanos são seres humanos como somos, preconceituosos, Falhos, né? criados com vieses e tudo mais, o quanto essa inteligência artificial vai preterir determinadas regiões, vai prejudicar determinadas regiões, determinados biótipos. É biótipos ou biotipos? Biotipos, eu acho. Determinados biotipos por conta do que ela está aprendendo. Então, ela dizer, naquela área é uma área criminosa, mas é uma área de população negra, por exemplo. Sim. Já existe mais erro com as máquinas que tem hoje em dia de reconhecimento facial com negros trans e idosos Lá. que foram presos por engano. Isso uma pesquisa aqui nos Estados Unidos. Eu acho, existe em São Paulo um negócio que chama Smart Sampa, que é da prefeitura. Então, são câmeras em todos os lugares que procuram foragidos. E é uma coisa que, se você parar para pensar, é ótimo. Eles já prenderam vários assassinos foragidos, criminosos mesmo. Mas é o que você falou, daí tem que pensar na bias, tá? Porque a gente... O viés. E também, e se isso for usado para pegar o inimigo do Estado? Quem é o inimigo do Estado? Quem é? Então, a lei tá onde? Entendeu? Ela tá no momento em que você fala contra um presidente, contra alguma coisa, você é um inimigo do Estado, ele te encontra. Então, eu gosto de ter essa segurança de procurar um assassino, por exemplo, e conseguir achar com reconhecimento facial, mas como tudo que a gente falou precisa de regulação, monitoramento, etc. Isso... Sim, quando a gente está falando de privacidade, de vigilância 24/7, como a Mia colocou, a gente foi para um extremo aqui, né, do policiamento preditivo e tudo mais. Mas tem um outro lado, que é o lado seu aí em casa, nosso aqui, que é o monitoramento do nosso celular, o monitoramento dos assistentes que a gente tem em casa, se você tem sua Siri, se você tem sua Alexa, se você tem a sua OK Google. Eles observam, as televisões, as Smart TVs, elas observam tudo. Então, tudo isso também está te monitorando, tudo isso é o que ajuda quando você abre o seu celular depois de você ter conversado sobre o seu cachorro especificamente com seu marido, você abre o celular e vai ter o remédio que você está
pensando em dar para alergia, ou se você mencionou que seu cachorro deve estar com alergia, vai aparecer um remédio te impactando ali na propaganda. Então, é uma indústria, de novo, é movida pelo marketing e tudo mais, é uma indústria em torno dessa observação e desse monitoramento. Na China, inclusive, surgiu um mercado bastante ilícito para isso. Existem brokers vendendo dados das pessoas. Você quer saber o quê? Onde a pessoa comprou na última semana? O que ela fez? Qual o comportamento dela online? E já estão vendendo esses dados. Isso deve estar acontecendo em um monte de lugares. Esse da China foi um que a gente viu, mas... As minhas filhas sempre colocam no telefone e no computador um sticker, uma etiqueta na câmera. O Zuckerberg porque faz isso também. Elas sempre fazem isso. Bom, vocês já assistiram Cassandra? Lá vou eu pro meu filme. Sim. Começa com uma máquina de lavar, começa com uma coisa básica na sua casa, que pode te escutar e aprender com você a partir do momento que ela é ligada numa rede de inteligência artificial. Exato. Uma coisa que eu quero falar é sobre um outro negócio que você falou aí, predição. Predição é uma coisa muito interessante, porque a gente prever o comportamento do outro. Qual o perigo disso? Com as bias que a gente tem, com os viés que a gente tem online. Quem já assistiu Westworld? Sim. No terceiro episódio, no terceiro temporada, eu acho, não sei, tem uma máquina chamada Rohamba, uma coisa assim, que ela faz isso. Então, acaba com a vida das pessoas, porque, por exemplo, o Caleb... Ele é um cara que eles previram que ele ia se matar jovem, tal idade, não sei o quê. Sabe o que fizeram? Ele não podia pegar nenhum emprego bom, ele não conseguia ter um bom relacionamento, porque tudo online era feito contra ele, tudo contra ele, porque o computador previu que ele não era um cara que seria bom para uma empresa, ou que seria... Então, isso começa a mexer, junto com os bias e os julgamentos do ser humano, que são postos no algoritmo, com essa previsão vai destruir a vida de pessoas que talvez não fossem por esse caminho. Que interessante isso, né? Porque isso é a automatização e a extrapolação de algo que já acontece, que é o poder do sugestionamento que a gente tem quando uma pessoa, por exemplo, vai numa cartomante e a cartomante fala: então você vai encontrar o amor da sua vida numa festa em tal lugar, e você fica tentando cavar a festa para ir para encontrar, sendo que não tinha festa nenhuma. Então, é a criação da sua história baseada em algo que foi dito sobre você, sobre seu futuro. E daí imagina os outros Sugestão. tendo essa informação e não te contratar porque tem essa informação. Então é um perigo. Agora, outra coisa, não sei se vocês assistiram Devs, aquela. Eu comecei a ver. Começou a ver? Comecei a ver. Ótimo. Que é exatamente sobre isso. O quanto de informação que pode ter um computador, um quântico no caso, que ele pode prever com todas as informações do passado e as informações do agora, o que vai acontecer no futuro. E se ele prevê exatamente o que vai acontecer no futuro com a gente, e que é o que esses computadores estão tentando fazer, nossas escolhas são previstas. Gente, desculpa, o TDAH com a idade tá fogo. Não, é difícil. Mas se as nossas escolhas são previstas, o quanto nós temos livre-arbítrio? É uma boa pergunta. Será que a gente é programado tão quanto um computador? Qual a nossa diferença do computador? Porque o computador faz todas as suas escolhas através do conhecimento que ele pegou online, que ele pegou. Mas nós também. É fato. Você quer ver o futuro? Acha que assim vai ser melhor? Querem falar dos robôs humanoides? Eu quero, eu adoro. Vocês viram que o robô da Tesla, como que ele chama mesmo? O Optimus. O Optimus foi mandado lá para os Emirados Árabes com o presidente aqui e tal, para as reuniões, e ele apareceu dançando, porque quando esse robô foi lançado, foi uma vergonha no final das contas, porque queriam que ele dançasse, ele não dançou, entrou um homem fantasiado de robô e dançou. E aí o Musk falou, não, dessa vez ele vai dançar, e o robô foi lá e dançou. Mas daí quando perguntaram para ele, para o Optimus, quais os melhores robôs humanoides que existem hoje no mundo, ele nomeou 5 e ele é o 5º. Achei tão legal. Legal que ele é foi sincero. Honesto. É um robôzão sincerão. Robôzão sincerão. Não é? Ele nomeou o melhor como o Atlas. Boston Dynamics. É fenomenal. Ele
ele é construído de uma forma mais flexível, ele tem amplitude de movimentos, ele mexe braços, dedos, mãos e pés de uma maneira assim que não tinha precedentes, né? Outra coisa legal do Atlas, eles estão treinando, teve um treinamento recente que foi uma parceria ali de empresas e tal, que treinou o Atlas com a inteligência da NVIDIA Cosmos, com os chips NVIDIA e tal. E ele foi o primeiro robô que foi capaz de entrar num set de filmagem e operar uma câmera. Então, o que eles estão falando? Que robôs como o Atlas vão substituir cameraman em situações, como chama isso em português? O cara da câmera... Agora me deu um branco também, Operador mas de câmera. Operador de câmera. Os operadores de Sim. câmera em situações mais arriscadas, em posições difíceis que possam machucar eles. Então, ele já fez isso com sucesso num set de filmagem. Você imagina isso. O aprendizado dele é o RL, né? Que é o aprendizado por reforço, é o Reinforcement Learning. E com isso ele aprende na hora e ele se adapta na hora. Então, as coisas que estão acontecendo ali, ele para um pouco, vê a situação, analisa, aí ele muda de posição e tal. Ah, deu certo? Aprendi. E ele vai melhorando à medida que vai atuando. Eu achei ele fascinante. O Atlas é um robô que assim, se adapta a qualquer coisa a princípio. E segundo o robô da Tesla, ele é o melhor do mundo hoje. Não, isso é muito interessante, eu acho que tem muito uso para um robô assim, inclusive usos militares, que a gente sabe que se investe muito dinheiro nisso por causa de usos militares, muitas vezes até uso para a polícia, para poder entrar num prédio que tem uma bomba ou em algum lugar que tem algum risco muito grande, como fogo. A minha pergunta para você é a seguinte: um robô que tem inteligência artificial, então ele, ainda mais essa de que ele aprende conforme ele vai vivendo e tendo experiências, assim como nós humanos, ou seja, ele vai aprender... Alguns, né? Porque tem uns que não aprendem. Mas vamos falar, tem humano que não aprende nada. Mas aí, o que acontece? A gente está colocando ele só em situação de perigo, de morte, ou praticamente de trabalho excessivo, de trabalho cansativo. Quando chega um momento que talvez a gente pegue um robô para trabalhar na nossa casa de manhã à noite, de fazer coisas pesadas, que esse robô vai aprender que isso não é justo, ou que ele vai de alguma forma ter algum tipo de consciência de que pode ser o final dele ele entrar num prédio desse, e vai haver... a revolta dos robôs. Ou a revolta dos robôs, como foi em tantos filmes, posso citar aqui milhares, ou mudanças talvez de leis e regras que dê direitos. Isso quem assistiu o seriado Humans vai entender, porque os Humans no seriado eles trabalham tanto como cuidar de casa, de babá, até como, por exemplo, trabalhadores sexuais. E quando eles começam a ter consciência do que está acontecendo, não é justo. Eles estão passando coisas que muitas vezes são terríveis. Então, aonde entra, e é sobre isso até esse seriado, direitos para robôs? Não tenho ideia, eu não sei responder essa pergunta. Eu não acho, assim, eu acho que um dia vai acontecer, inclusive se os robôs começarem a dominar o mundo, vai ter robô advogado também, vai ter robô advocando pelos seus direitos, mas eu não sei responder essa pergunta. E assim, isso é uma pergunta que parece absurda, mas que já é feita em vários lugares, inclusive no Parlamento Europeu já foi discutido o status de personalidade eletrônica para robôs avançados, mas não foi provado consciência no robô, mas um robô que aprende sozinho começa a ter consciência, né? O que é a consciência, né? Então eles falam que o melhor sempre é errar para o lado da compaixão, até para que não exista uma grande revolução. E a gente começar a pensar no momento que os robôs demonstrarem consciência ou compreensão da situação, a gente ter uma conversa aberta sobre regras e leis para os robôs. Gente, isso é muito louco, mas é um negócio que as pessoas já pensam e que pode acontecer. Pulga atrás da orelha já. Agora vamos voltar aos humanoides lá. Vamos voltar aos humanoides. Tem mais humanoide. Tem mais, tem um agora do Clone Robotics, Clone Robotics, que ele tem um torso, gente, que tem um... Como é que fala? Hoje o português está esqueleto com músculo. É músculo esqueletal. Músculo esqueletal. Ele é o protoclone e ele foi construído com fibras que imitam músculos e com tubulações que são de mesh, tipo tule, né? Mesh. De tule que incham e contraem como músculos. Então, quando você vê ele, assim, a gente vai pôr um vídeo aqui para vocês verem o negócio assim, você vê ele
né? É o Westworld total, né? Que é É. exatamente isso. É o, Pele translúcida, que você... Ele é o robô mais parecido com o ser humano até hoje. É da mais parte física, né? acurado fisicamente, é. E além de tudo, esse protoclone dizem que as pessoas estavam brincando, mas não sei se é brincadeira, que se você furar ele com um garfo, ele vai sangrar. Então, chega nesse ponto. E a pergunta que se faz aqui, quando você ouve uma coisa dessa, quando você vê cientistas conversando, ele é sentiente? Então, ele vai começar a sentir também? Porque uma coisa é ele sangrar, outra é ele sentir dor. E que entra naquilo que você falou do cara, do cara é ótimo, o robô entrar num prédio pegando fogo e ele falar assim, mas eu vou me queimar aí. Então, é o lugar para a gente pensar, tá bom, tá chegando nisso? Vai chegar nisso? Vai. Eles já são muito mais precisos do que a gente para fazer qualquer tarefa. É. Inclusive, você mencionou guerra e militarização. Os drones, que são assim, quando o drone é comandado por inteligência artificial, ele tem 100% de acerto no alvo. Quando ele é comandado por humano, não. Mas tá Então, vendo? Isso é assim, uma coisa boa, na verdade. é boa, mas aí eles começam. É aquela história de ele estar associado ao objetivo. Então, se o objetivo dele é matar o inimigo, mesmo quando o inimigo se rende, por exemplo, levanta a mão, ele ainda fala que é inimigo e aí ele mata. Aconteceu isso na Ucrânia, né? Na guerra da Ucrânia agora. Ucrânia e Rússia. Então, eles começaram a comandar o Android, desculpa, o drone com a mão, porque daí quando o cara se rende, o drone joga uma garrafa d'água e não mata, né? Mas, enfim, é outra coisa. Eu só queria falar mais uma coisa do protoclone, que porque ele é fisicamente tão parecido com o humano, eles construíram esse robô sem rosto. Ele é um faceless robô. Então, se ele é tão bom fisicamente, tão parecido fisicamente, vamos fazer ele sem rosto para não ser tão humano. Isso tudo Um volta, de certo certa cuidado. forma, ao teste de Turing, né? Que é quando que começa tudo se você está jogando um jogo de xadrez com um robô, você vai saber que ele é um robô ou você vai acreditar que ele é um ser humano? E cada vez mais, tanto em tudo que a gente falou, cada vez mais a gente tem essa dúvida e vai ter essa dúvida, inclusive fisicamente com os robôs. E a partir do momento que a gente não consegue discernir, é que aí a gente falha no teste de Turing, ou passa, não sei, um dos dois, mas que aí seria a gente não ter essa discernição e aí as coisas começam a mudar e entra a nova era, né, que eles falam. Mas sabe, eu queria falar uma coisa mais sobre esse que você falou do torso, do clone. Protoclone. Eu vi essa semana um ex-BBB, Fernando Fernandes, que não andava há 14 anos. Eu vi isso ontem. E eles colocaram num esqueleto externo, robótico, para que ele possa andar, etc. Então, esse tipo de evolução de mistura da máquina com o ser humano, biológico, é uma coisa muito importante para o futuro, para a nossa saúde, para a nossa longevidade, para pessoas em casos de imobilidade, etc. Então, com o corpo sendo criado cada vez mais próximo ao nosso, eu acho que as capacidades Chances são maiores. enormes de ajudar muitas pessoas. Gostaria de lembrar vocês do impacto de ser educado com o ChatGPT, pedindo por favor e agradecendo. Tô com a Fabi. Não, agora eu só falo em voz alta, não escrevo mais porque eu aprendi que realmente a gente não deve porque gasta água, energia, é um desastre. A cada por favor que você pede para o ChatGPT e a cada agradecimento que você faz, o ChatGPT consome 44 ml de água para resfriar depois. Pensa que é você fazendo isso o dia inteiro, multiplica pelo número de pessoas que estão fazendo isso todos os dias. Quanta água é consumida, porque o gasto de energia vem daí, né? Da água e do resfriamento. Então, gente, agora sim, por favor e obrigado em voz alta. Em voz alta, eu falo porque, né, caso um dia eles se revoltem. Mas eu falo em voz alta, não escrevo mais, não fico só de bate-papo bobinho também não, porque a gente tem que ter consciência que é esse o ponto. é o nosso planeta. Agora, é engraçado, né? Porque você falou isso da outra vez e eu dei risada, mas é um fato que muitos pesquisadores dizem ser real. Que você sim, é outra vertente aqui, sim, você deve falar por favor e obrigado, porque caso eles dominem o mundo, eles vão saber quem você é e que você foi educadinho com eles. É sério isso? No fundo, o que eles... Olha, 67% dos americanos dizem por favor e obrigado e 71% dos ingleses. E do total, 12% das pessoas diz porque tem medo do domínio da máquina.
O conselho que a gente dá para vocês aqui é: para de dizer por favor e obrigado, mas trate a máquina com respeito, né? Você pode ser Exato. educado sem dizer por favor e obrigado, Não mas só pelo caso de ter revolta, mas também porque lembrar que a inteligência artificial aprende com o ser humano. exatamente. Então ela vai repetir os seus padrões. Uhum. Mia, conta pra gente o que é slop, porque é uma palavra que tem surgido quando se fala, principalmente quando a gente falou lá atrás, no começo do programa, sobre a quantidade de conteúdo sendo criado pelo digital. O que é slop nesse contexto? É uma gíria usada para designar o conteúdo de baixa qualidade e massificado gerado por IAs, normalmente visando o engajamento e lucro, mas com pouco valor real de ajuda ou relevância. Alguns exemplos incluem artigos mal escritos, imagens para memes sem graça e sites gerados por inteligência artificial para pescar usuários. Eu tenho uma pergunta para vocês duas. O que vocês acham que poderia ser melhor com o uso de inteligência artificial? Eu acho que muita coisa. Eu acho que vem para, se usado de maneira certa, vem para ajudar em muita coisa, principalmente na medicina. Eu acho que 100% hoje concordo em com você. dia você tem um ultrassom, um raio-x, uma inteligência artificial já reconhece doenças, sintomas, etc., de uma maneira muito mais rápida, já consegue pensar em soluções, tratamento, cura. Então, eu acho que para a medicina, a inteligência artificial vem para mudar o mundo. Eu concordo. A OpenAI anunciou recentemente agora o Health Bench, que é um novo parâmetro, referência, tipo um selo, onde a IA analisa informações vindas de médico, de pesquisas, de muitas conversas. São 262 médicos em 60 países e 5.000 conversas realistas sobre saúde para informar as pessoas. Então, quando você faz aquele Dr. Google, que é você procurar alguma coisa sobre doença, etc., esse Health Bench vem para dar o selo, dizer isso tem um crivo médico, isso tem um fundo científico, o resto é opinião dos outros. Então, aí é uma ajuda que já dá para a gente como consumidor, como usuário final, mas isso que você está falando sobre as pesquisas, endereçar pesquisas científicas, endereçar curas de doenças maiores, né, câncer. Eu estava vendo sobre uma IA que consegue já identificar pelo grau de envelhecimento do rosto se as células da pessoa estão envelhecendo num padrão de câncer. Outro, eu acho que é endereçar questões climáticas, né, porque a gente falou agora da água. A IA endereça questões climáticas através do monitoramento, análise de padrões do que está acontecendo na natureza, prevendo catástrofes naturais, prevendo problemas sérios em áreas onde estão habitadas e que as pessoas vão precisar se mobilizar, precisar sair. Acontece que tem alguns governos travando o desenvolvimento nessa área, e aí que está um grande problema, porque se a gente pensar que quanto mais, eu falo que para mim fim de mundo vem daí, que quanto mais a gente usa IA para dizer, vai ajudar a gente o mundo não acabar, mais o mundo superaquece e o mundo vai morrer de superaquecimento, não de robô matando. Exato. Mas o robô tá matando no paralelo ali, né? Bom, tanto no Matrix culpa dele. como no iMother, na verdade, é exatamente para salvar o planeta que ele descobre que o ser humano é quem destrói né, a ecologia, a Terra, que ele acaba finalizando com o ser humano. Mas eu acho que aqui, no caso, realmente é uma ajuda muito grande e muito necessária e que tem que ter aceitamento do governo, mas as grandes empresas não têm interesse nisso, né? Se você pensar em urbanização, por exemplo, acabei de lembrar de um negócio super legal, que a IA pode observar cidades e identificar quais poderiam se tornar, por exemplo, as 15-minute cities, as cidades dos 15 minutos, que tudo está a 15 minutos de distância, então você não precisa de carro. Sim. A pegada de carbono diminui drasticamente. Então, tudo isso super legal, né? Eu acho que seria um caminho bom. E outra coisa é o endereçamento da criminalidade de maneira correta. Esse ainda é muito controverso por conta das coisas que a gente falou de vieses, né? Mas se você pensar, para compartilhar aqui com vocês uma coisa que é ainda bem difícil, bem controversa, que é o Cognify, que é um projeto que é o da prisão do futuro, que dizem que vai melhorar as situações dos presidiários porque eles vão ser reformados de fato. E todo mundo sabe que prisão não reforma ninguém hoje, né? Com raras exceções em determinados lugares e projetos muito específicos, a prisão não reforma. Então, as pessoas, num futuro próximo,
O criminoso poderia escolher se ele quer cumprir uma pena numa cadeia ou se ele aceita que insertem um chip na cabeça dele, do mesmo jeito que o Elon Musk colocou do Neuralink lá no cara e que tá tendo uns problemas hoje, coloque um chip e esse chip vai analisar o crime, analisar as motivações para o crime, analisar o perfil psicológico do criminoso e prover uma reforma com base em criação de cenas novas e criação de memórias novas e criação de conexões novas no cérebro dele, que em minutos ele sai reformado e não é mais um criminoso. Mas tem tantos aspectos éticos aí, né, Fabi? Gente, já pensei em Laranja Mecânica, que não é sobre inteligência artificial, mas é sobre reprogramação do cérebro. Existem muitas complicações. Existe no Black Mirror, a gente fala o urso branco, que a menina, ela vira uma punição, na verdade. Nossa, vira um verdade. espetáculo, que eles começam a punir a menina, mas depois eles apagam a memória dela, ou seja, vira aquela coisa, mas se ela não tem memória do que ela fez, ela tá aprendendo, tá se arrependendo? Não, também. E vira entretenimento, então é a indústria que nasce disso, de novo, voltando na questão do dinheiro, as indústrias que nascem dessa, né? Sim, e aquela coisa do ser humano, o ser humano é falho, então quando que vira uma coisa que que alguém vai falar assim, não, mas ele matou alguém da minha família, eu não quero que em poucos minutos ele saia lá, viu umas imagens e saiu bem, aí vira uma coisa punitiva, entendeu? Quero que ele sofra a mesma dor, que é o que acontece no Urso Branco. Então, eu acho super complicado. Eu acho que você pensar em reprogramar o cérebro de uma pessoa é muito poder que se dá para um Estado, para o governo. 100%. E que pode ser usado de todo tipo de maneira para reprogramar a população. Eu acho que existem outras formas em cadeias que funcionam hoje em dia, outros programas, como na Califórnia, com realidade virtual, com sessão de realidade virtual, que ajuda na reforma da pessoa, com imagens positivas, seriam experiências, por exemplo, uma experiência de visitar alguns outros lugares, de crescer a mente da pessoa com conhecimento. Mas não é a IA daí. Mas não é IA e não tem este poder. Então, existem sim uma maneira que a gente pode proporcionar para as pessoas na cadeia algum benefício na reabilitação sem a gente ter o poder de mudar e refazer o cérebro de um ser humano. E quem tem esse poder, né? Quem que vai editar o que vai estar lá dentro? Para relaxar um pouco, a gente poderia mostrar como a inteligência artificial pode ser divertida também. Tem umas coisinhas legais aqui, né? Os pontos de vistas, os vídeos de POV e de diferentes épocas, isso é super engraçado. E por que você mencionou a questão de sexo lá atrás, de robôs para sexo, né? Tem uma coisa louca, para quem gosta de se divertir assim, tá? Com as profissionais do sexo. Hoje só sobrou um bordel de robô no mundo, que é em Berlim. Já teve outros, acho que Dinamarca, talvez, ou Holanda, não lembro. Já teve alguns em outros lugares que foram fechados. Esse em Berlim ainda sobrevive. Os bonecos são super realistas, são bonecos e bonecas super realistas, e que as pessoas vão para se divertir porque elas não acham que é traição. E vão, inclusive, o casal se divertir para fazer lá como chama em português? Threesome? Ménage à trois. É ménage à trois em francês, mas é a suruba. Surubão. Mais conhecido como surubão. Esses robôs têm consciência? Não, tem consciência então, tem inteligência artificial? Eles são os robôs que eles têm movimentos, eles têm uma coisa ali mais físico. humana, mais um feeling também, só que eles na experiência inteira oferecem coisas relacionadas à inteligência artificial, sentimento, gamificação, que torna a experiência mais interessante. Eu não sei a fundo o que é, mas quem se interessar por esse tipo de diversão, pesquisa e vai ver, porque também tem. E aí é aquela história, se esses robôs vão se revoltar em algum momento. Não tem consentimento, né? Se o robô for um robô que é sentiente, que ele tá aprendendo, que ele tá crescendo, que ele tá, né? Como é a inteligência artificial, que é você aprender com o input que vem de experiência. O consentimento que eles falam, é interessante isso que você falou do consentimento, porque me lembra uma coisa, esses bordéis não funcionam com as mesmas leis de bordéis normais, porque teoricamente ainda é considerado um game, uma brincadeira, não é com outro ser humano, então não precisa de consentimento. Isso tudo depende, gente, até onde vai a inteligência artificial, até onde essa máquina está aprendendo ou não. Então, conforme a gente vai evoluindo com a tecnologia, a gente tem que começar a reconsiderar essas coisas. Antes de encerrar, quero fazer um comentário sobre previsões, porque sempre me perguntam onde vamos parar.
É muito difícil prever o futuro, principalmente com tantas variáveis e tecnologias que ainda nem existem neste momento. Alguns cientistas dizem que até 2028 as IAs já estarão operando melhor e de maneira mais autônoma. Ô Mia, isso significa que até 2028 o ser humano vai ser obsoleto? Historicamente, toda vez que o ser humano foi substituído por máquina, ele migrou para outra função. Agora, com IAG e a superinteligência, isso tende a ser diferente e ainda obscuro. Então conta pra gente aí, Mia, o que é IAG? É a inteligência artificial geral, um tipo hipotético de inteligência artificial que tem a capacidade de aprender, entender e aplicar seu conhecimento em uma ampla gama de tarefas. Ela é capaz de desempenhar qualquer tarefa intelectual que um ser humano realize. Bom, IAG, do jeito que ela falou, parece a descrição de um ser humano mesmo, né? Só que a IAG ainda é só o segundo estágio. O estágio da superinteligência que ela também mencionou vai além, porque daí entra a cultura, entra a emoção, entra a arte, entram outras coisas que aí sim é um super ser humano, seria um super ser humano, é uma super inteligência, e é essa que fica bem próxima do humano, que é sentiente e tudo mais, e que a gente tem que prestar atenção. Mas já no IAG, no teste Turing, Turing Test, já no IAG, num teste de Turing, a gente já não consegue, ele já passa o teste, a gente já não consegue reconhecer como robô, porque é um robô que ele aprende ali, já começa a criar suas próprias conclusões dentro do aprendizado que ele tem. Mia, pensando nisso, a gente vai conseguir distinguir quando um robô está sendo obediente e ele teve um conjunto de regras que ele teve que seguir, ele só está seguindo isso, de um robô que tem vontade própria, que está decidindo tomar as decisões, que tem o livre-arbítrio ou não? Provavelmente não. Não saberemos se a inteligência artificial estará obedecendo um comando, se estará agindo de acordo com uma programação, ou se estará manipulando a realidade e até fingindo. As IAs gerais irão, certamente, forjar novas formas de interação entre elas e os humanos, e entre os próprios humanos. Se não houver regulação, elas fatalmente estarão no controle. É assustador, né? É Deus Ex Machina, é a história. Pois é, então tudo aquilo que a gente fala de sci-fi que vocês assistem pode acontecer sim, de certa forma, a partir de uma máquina que aprende sozinha e cresce com conhecimento. E dos caras que estão no comando criando essas máquinas pensando que são deuses, né? Porque eles acham que eles vão sair impunes, que a máquina vai ficar amorzinho com eles. Não, uma coisa que acontece no Devs, para quem assistiu, quem gosta desse assunto... Não é spoiler, é uma frase que eles falam, que é o seguinte: o problema do gênio de tecnologia é que ele pensa que ele é um messias para o mundo. Ai, muito bom. E no fundo, você está criando uma coisa que vai ser muito maior e muito mais poderosa do que você. Então, para ficar aí, espera. Eu criei um monstro! Bom, obrigada, Mia. Contem sempre comigo. Adorei o episódio de hoje. Chamamos a hora... da verdade. Coração quentinho. Falando de tecnologia, eu adorei que a USP liberou mais de 1.000 livros de graça, PDFs de mais de 1.000 livros de graça no portal deles. Eles têm um portal que é o portal de livros abertos da USP. Você entra lá, você não precisa de cadastro nem nada, escolhe os livros e baixa. Isso é super legal, né? Coisas que a tecnologia proporciona pra gente. Adoro. Para mim, Coração Quentinho entra nessa tecnologia do Fernando Fernandes e nessa tecnologia de esperança, de mudança, e para mim isso é muito bom, assim, de ver esse futuro onde a gente vai poder ver mudanças em crianças que não podem andar, em crianças, enfim. Meu coração quente é esse. Coração peludo, gente. Falaram pra gente, Fabi, semana passada, que a gente normalizou o Reborn. Normalizou o Reborn? Você viu o programa, gente? Vocês viram o programa? Se vocês viram... Gente, a gente colocou os fatos de que existem pesquisas, de que existem médicos que usam o bebê reborn para terapia, de que existem estudos, inclusive, que usam a ideia do bebê reborn como roleplay ou como arte. E existem as pessoas que exageram e que estão usando isso de uma forma irresponsável, inclusive para ganhar dinheiro e enganar outras pessoas. Então a gente colocou todos os fatos, a gente não falou nada demais, ninguém normalizou nada. Contra fatos não há argumentos. Assiste o programa antes de falar que a gente tá normalizando uma coisa, só por causa dos nossos cortinhos do Instagram. A gente corta assim, gente, porque a gente quer causar, né? Beijo no ombro pro recalque passa longe. Uau!
Uau, né? Hoje E foi não uau. acabou, né? Vocês não sabem, mostra, assim, não dá pra ver, mas tem um calhamaço de pesquisa sobre IA, tem tanta coisa pra falar, então vai ter outro, né, Fabi? Gente, é tanta coisa, tanto no sentido de poder falar da parte hoje em dia do sci-fi e de filme, de seriado, que é uma coisa que eu adoro, mas também falar das coisas que mudam a cada dia. Né, que todo dia tem uma coisa nova. A Sil, que trabalhou no Google e adora, às vezes ela chega, você viu que não sei o quê, e é uma coisa completamente nova que foi descoberta e que foi anunciada e que vem das pesquisas de inteligência artificial. Então, eu acho isso, assim, muito legal. É um assunto que não tem fim. A gente devia fazer a cada 2 meses, a cada mês talvez. Não, cada mês talvez seja muito, mas a cada 2 meses a gente faz Topa fazer um especial no verão? Porque a gente vai entrar de férias, esse é o penúltimo programa, tá? A gente Da vai primeira entrar temporada. de férias da primeira temporada, porém, nós não vamos desaparecer. Não. As férias vão estar cheinhas de conteúdo especial, menorzinho pra vocês. E um desses podia ser alguma coisa legal com AI. Pode, só que não vai ser menorzinho, daí vai ser grandão, porque não tem, né? Não, ou não, a gente pode experimentar coisas, né? Fazer uma pílula, mas sim, fiquem com a gente, não esqueçam da gente durante as férias, a gente já tá anunciando aqui, mas semana que vem vai ter um episódio super especial, que é o último da temporada. Depois, gente, a gente só vai, assim, é a gente, o sol, o calor, e aí a gente volta com tudo em setembro para a segunda temporada. Pois é, mas antes disso, não esquece, vão ter as nossas pérolas, vão ter as nossas curtinhos aqui e ali, a gente não vai abandonar vocês. E quem não assistiu os passados, aproveita para assistir também durante as férias os outros programas. E obrigada até agora, mas espera que ainda tem o último programa semana que vem. É isso, gente. Cuidem-se, nada de por favor e obrigada para o Chat GPT.